Um Brasil conversa com Samuel Pessoa, mestre e bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, professor e pesquisador, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, Samuel. Prazer estar aqui com vocês. Bom, algumas provocações nesse país tão complexo. Gostaria de tentar entender um pouco essa complexidade do tamanho do Estado brasileiro e da eficiência desse Estado. Onde estaria exatamente a chave do problema? Quer dizer, é o tamanho ou a eficiência, ou é o tamanho e a eficiência? Para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que, inicialmente, recuperar uma disciplina que a gente estudava. Eu não estudei, infelizmente, porque eu não me formei em economia. Mas as pessoas que faziam graduação de economia nos anos 60, 70, 80, lá atrás, estudavam uma disciplina que se chamava Modelos Econômicos Comparados. Aqui na USP, a professora Lenina Katz, uma mestra respeitada por todo mundo, tinha morado na União Soviética, falava russo, Lenina era uma lenda no departamento. E essa disciplina a gente estudava as economias de mercado, como um modelo possível de forma de organização da economia, e as economias de planejamento central. Aí caiu um muro, lá em 89, né? E essa disciplina saiu da grade. Eu acho que se a gente olhar as economias de mercado, elas se organizam de formas muito diferentes, principalmente neste teu tema, a forma de relacionamento do Estado com a economia. E eu acho que muito do debate no Brasil tem uma confusão, porque a gente não organiza muito o nosso pensamento nesse tema. Quando a gente olha quando a gente olha o relacionamento do Estado com a sociedade, a gente tem que lembrar, e isso não é feito, e aí se confunde muita coisa, que esse relacionamento ele ocorre em duas dimensões absolutamente independentes, ortogonais. Né? A primeira dimensão é se a sociedade deseja ou não deseja ter um estado de bem-estar social abrangente. Né? Esta é uma dimensão do relacionamento entre o setor público, o Estado e a sociedade. Então, a gente tem sociedades, por exemplo, como as europeias continentais, que escolheram ter um estado de bem-estar social. Significa que os seguros públicos, com relação aos riscos que qualquer pessoa tem ao viver a sua vida numa economia de mercado, vão ser providos pelo Estado. Então, seguro contra o desemprego, seguro contra a perda de capacidade laboral com envelhecimento, que seria a aposentadoria, seguro contra a perda de capacidade laboral por doença ou alguma outra dificuldade, seguro contra a pobreza, né? Nosso programa Bolsa Família é pensado nessa dimensão. Além disso, alguns serviços básicos para a construção da cidadania, educação e saúde são de provisão pública. E, evidentemente, para que a gente financie tudo isso, a carga tributária tem que ser muito alta. Então, primeira coisa importante, tamanho do Estado, entendido o tamanho do Estado como carga tributária, está associada a esta dimensão da relação do setor público com a sociedade, que é se nós vamos ou não vamos ter um estado de bem-estar social e os seguros públicos abrangentes. Se a gente quiser ter, a carga tributária tem que ser alta, se nós não quisermos ter, a carga tributária tem que ser baixa. E tem de tudo no mundo. Você tem a Europa continental que quer ter muito disso, a carga tributária é alta, você tem os asiáticos que não tem nada disso, porque os asiáticos acham que esses seguros têm que ser providos individualmente, é uma questão familiar, e aí a carga tributária é baixa. Os anglo-saxões também, né? Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, é meio no meio do caminho, sendo que os Estados Unidos é mais radical na direção asiática de não ter seguros públicos providos pelo Estado, então uma carga tributária menor, tudo vale. Então, esta é uma dimensão. E o que é importante é que esta dimensão é uma dimensão de natureza normativa. Não diz nada na teoria econômica, não há nada na teoria econômica que diz que um modelo é melhor do que o outro. São modelos que são incomparáveis, não é possível comparar.
Está associado à cultura da sociedade, à história, um monte de coisa que a gente... São alternativas que as sociedades tomam no processo político e que economista não tem muita coisa a dizer a respeito disso. Você pode dizer quanto custa e tal. Essa é uma dimensão. Tem uma outra dimensão do relacionamento do setor público com a sociedade, que, como eu disse, é ortogonal. Né? Ortogonal é aquela coisa de geometria, né? Assim, ó. Quer dizer, uma assim ou assim. O que quer dizer quando a gente fala ortogonal? Quando a gente fala ortogonal, a gente diz que essas duas dimensões não se comunicam. Eu posso ter uma de um jeito e a outra de outro jeito e não tem nenhuma relação forte entre elas. Todas as combinações são possíveis, nesse sentido que elas são ortogonais. Então, a segunda dimensão do relacionamento do setor público com o Estado é se o Estado, se o setor público vai interferir muito no funcionamento dos mercados. Então, como que a gente pode entender que essas duas dimensões são ortogonais? Vamos comparar, por exemplo, Itália com Suécia, com Noruega. Tá? Ambas têm um estado de bem-estar social amplo, abrangente. Então, ambas, naquela dimensão primeira, escolheram ter carga tributária alta e muito Estado. Na Suécia, eu posso demitir um trabalhador, sem nenhum custo. Então, nessa dimensão, interferência do Estado no mercado de trabalho, a Suécia é que nem Estados Unidos, que nem Oriente. Na Itália, não. Na Itália é proibida a demissão, é mais difícil do que no Brasil. E ambas têm um estado de bem-estar social. Só que na outra dimensão, que é a intervenção direta do Estado no funcionamento dos mercados, a Itália escolheu ter muita intervenção e a Escandinávia escolheu ter muito pouca intervenção. Tá, então, cada economia escolhe o seu caminho. Me parece que o Brasil, nós estávamos no caminho nosso, que é o que eu acho que é possível no Brasil, que é o que eu imagino que é o que a sociedade na média escolhe, que é o que o FHC fez, que é a gente vai ter que ter carga tributária alta no Brasil sempre, porque a sociedade escolheu ter um estado de bem-estar social amplo e abrangente, padrão europeu continental. Essa foi uma escolha da sociedade, está escrita no texto constitucional. E tudo que a gente viu até hoje de escolha social posterior, ou seja, todas as eleições que ocorreram depois da Constituição de 88, referendaram essa escolha. Então, alargou essa alargou, ideia. Né? Então, exatamente. Então, parece que tem um consenso na sociedade relativamente forte, seguro, de que nós fizemos essa escolha. Então, a menos que nós troquemos a população, acho difícil a carga tributária no Brasil cair. Agora, no período FHC, até o período Palocci, né, o ministro da Economia do primeiro governo do Lula, o Antônio Palocci, tem lá um período que eu chamei de período Malocci, que é a mistura de Pedro Malan e Antônio Palocci. Né? O Pedro Malan, o ministro dos 8 anos do governo FHC, o Antônio Palocci, o ministro da Economia nos 3 primeiros anos do governo Lula, que ambos refletiam este consenso. A gente vai ter carga tributária grande, a gente vai ter os seguros públicos providos pelo Estado, mas nós vamos caminhar na liberalização dos mercados. A intervenção direta do Estado no funcionamento dos mercados vai caminhar na direção de reduzi-las. Tá? Isso parecia que era o acordo que nós estávamos caminhando. Surpreendentemente, com a saída do Antônio Palocci, a ida do ministro Guido Mantega e a resposta à crise de 2009, a gente se desviou desse caminho. E nós voltamos a um passado, que eu confesso, um passado dos anos 50, ao período do nacional-desenvolvimentismo, aí tem o período do nacional-desenvolvimentismo do governo Geisel, na ditadura militar, e aí, pela esquerda, no governo petista, a gente voltou ao governo Geisel, uma coisa super esquisita, intervenção do Estado nos mercados. Não é Bolsa Família, não é aposentadoria, não é abono salarial, não é FIES, não é ProUni. Não são políticas sociais destinadas à sociedade. Que podem ter maior ou menor eficiência. Até eu me desviei um pouquinho da sua pergunta inicial, a gente pode voltar a ela. De fato, há muito espaço para melhorar a qualidade dessas políticas sociais, mas não foi aí que ocorreu o desvio. Nessas políticas, o meu argumento, meus amigos petistas me matam,
mas acho que dá para argumentar com muita tranquilidade que não há diferença entre o governo FHC e o governo Lula. Nessas políticas sociais não há. Se você olhar a velocidade de crescimento do gasto social nessa dimensão e colocar no gasto social Fundeb e SUS, não tem nenhuma descontinuidade entre o governo FHC e o governo Lula. Ou seja, seriam extensões de desejos da sociedade. Exatamente. Até como reflexo da sua própria lógica democrática. Essa é a minha avaliação. Não há nenhuma descontinuidade nos programas sociais entre o governo FHC e o governo Lula. A descontinuidade é na intervenção do Estado na economia, essa descontinuidade é 2009, apesar de haver alguns sinais antes de 2009. Quais foram os sinais anteriores a 2009? O primeiro sinal é a mudança integral no plano de negócios da Petrobras, que já ocorreu em 2003. O FHC tinha um plano de negócio que era concentrar a Petrobras naquela parcela da atividade da cadeia produtiva do petróleo que é a mais rentável, que é prospecção e exploração de óleo. E os outros elos da cadeia produtiva do petróleo, nomeadamente distribuição e refino, privatizar. Privatizar toda a distribuição e privatizar uma parte do refino. E concentrar a Petrobras no que ela fazia melhor, no que é mais rentável e no que gera mais externalidades tecnológicas para o nosso sistema produtivo local. Uma empresa enxuta. Enxuta e concentrada naquilo que é mais rentável e que tem mais ganhos tecnológicos. Esse era o projeto do FHC. O Lula mudou isso completamente. Vamos verticalizar a empresa, crescer a empresa em todos os elos produtivos. O resto da história a gente conhece, a empresa está quebrada. A segunda mudança nessa dimensão de aumentar o intervencionismo do Estado na economia antes de 2009 ocorreu com a redução da autonomia das agências reguladoras. O marco foi a saída do Luiz Shimura da Anatel e a colocação de algum apaniguado lá do governo, e que foi, na verdade, trazer de volta para os ministérios uma série de atribuições que havia sido avaliada que eram melhores deixar na mão de um órgão de Estado e não no órgão de governo. Houve essa escolha, acho que essa escolha é errada, acho que os fatos posteriores sugerem que a minha análise é correta. O que você está chamando de órgãos de Estado, Samuel? Órgãos de Estado são aqueles órgãos que são mais imunes a visões da política. Agências, então, as agências reguladoras, o Itamaraty, em geral, são órgãos de Estado. Evidentemente, tem uma série de conversa aí, porque essa distinção ela é artificial. Porque se você tem um grupo político que ganha seguidas orientações, seguidas eleições durante muito tempo, é natural que ele mude o Estado. Né? Então, essa divisão ela tem um grau de arbitrariedade, é muito difícil essa conversa. A minha análise é que o governo petista começou a alterar órgãos de Estado muito cedo. E acho que onde isso apareceu com mais clareza foi nas agências reguladoras. Trazer de volta para a esplanada dos ministérios uma série de atribuições que havia sido decididas que seriam das agências e minha avaliação é que deveriam ter ficado na agência mesmo. Uma terceira alteração dessa dimensão ortogonal, né, do relacionamento do setor público com a sociedade e com os mercados, foi a decisão de fazer o programa de recriação, não esqueci o nome, da indústria naval, o PROMEF. Inclusive, forte promessa de campanha em relação a isso. Né? E estamos vendo com a delação premiada do Sérgio Machado? Do Sérgio Machado, que esse negócio andou longe, né? Deu muito pano para manga. Era um negócio efetivamente rentável, mas do ponto de vista mais político do que para a economia do país, né? Quer dizer, acho que essa ideia de que o Estado tem que decidir a natureza do desenvolvimento econômico. Então, é importante ter uma indústria naval. Nós já tínhamos tentado fazer uma indústria naval com JK, ela quebrou. Nós tínhamos tentado fazer uma indústria naval com Geisel, ela quebrou. E tentamos fazer uma indústria naval com Lula, ela quebrou pela terceira vez em 60 anos.
é surpreendente a capacidade que a sociedade brasileira tem de repetir os erros e não aprender com os próprios erros. A gente poderia, pelo menos, tomar tombo com novos erros, né? Não com os velhos erros. Quando a gente fala em questões relacionadas a essas opções econômicas que foram feitas, sobretudo a partir de 2009, entendeu-se a ocasião que isso tinha uma lógica conjuntural. Em algum instante isso deixa de ser puramente conjuntural ou com uma carga conjuntural maior e torna-se ideológico, e isso talvez seja o motivo pelo qual esta política não voltou atrás, quer dizer, a gente não conseguiu retroceder em algo que pelo que entendi aqui, a gente avançou muito? Eu tenho muita dúvida de responder essa pergunta. Eu acho que esse é um dos temas de pesquisa em ciências sociais do Brasil hoje mais interessantes. Ciências sociais, aquela área da história oral, né? Esperar passar um pouco esse negócio e tentar, inclusive, entrevistar as pessoas. Eu tenho muita dificuldade de entender por que o PT mudou a política econômica. A política econômica do Palocci estava dando certo. Essa mudança na política econômica destruiu o país, mas destruiu o PT junto com o país. O PT foi muito prejudicado. Se nós mantivéssemos o mundo Palocci, o PT estava no poder até hoje com chance de ficar mais um tempo. Claro, se nós mantivéssemos o mundo Palocci, uma hora esse excesso de social-democracia ia testar seus limites, carga tributária ia crescer demais e, naturalmente, como ocorre em qualquer democracia madura, ia ter um pêndulo que vai para um lado, para o outro, social-democracia demais, a gente precisa de um governo mais liberal e a gente fica andando nesse mundo. E tudo certo. Mas num espaço menor. E num espaço saudável do ponto de vista da eficiência econômica. Agora, esse negócio de reviver o Geisel, de reviver o Getúlio Vargas, de reviver o JK, essas coisas que eram do passado, e a gente morrer na praia por conta dos mesmos erros que a gente cometeu no passado e termos uma crise que não é externa, que é uma crise, como a The Economist falou, auto-infligida, né, self-inflicted, que eu acho que é uma expressão absolutamente correta para descrever esse desastre que aconteceu na economia brasileira, é uma surpresa para mim. Assim, é um grupo político que se autodestruiu, escolheu se autodestruir. Eles aprenderam, tinha lá o Palocci, um cara genial, que descobriu como as coisas funcionaram, fez um ótimo governo, o primeiro governo do Lula foi ótimo, aí os caras resolveram brincar e fazer bobagem atrás de bobagem, sem precisar. É super estranho. Assim, por que um país se autodestrói? Eu acho que esses erros dessa dimensão, evidentemente, não é um motivo que explica, um monte de coisa. Em geral, é uma mistura de economia política com ideologia. Tem um monte de grupo de pressão querendo esse intervencionismo, né? Tem um monte de lobista indo para Brasília querendo esse negócio, e aí você tem que ter um cara forte, seguro, como o Palocci ou como o Malan, para barrar tudo. Aí quando você põe um cara mais fraco, que não tem muita convicção, os grupos de pressão começam a ter um caldo de cultura para se reproduzir. Aí junta esse grupo de pressão com uma ideologia, qual é a ideologia? A ideologia é o seguinte, é bem simples a ideologia. Coreia ficou rica. Coreia ficou rica com intervencionismo, indústria naval, tudo isso. Então vamos reproduzir a Coreia aqui. O problema é o seguinte, é que nada sugere que o que fez a Coreia ficar rica seja a indústria naval. Isso é de um primarismo. Você tem uma sociedade que poupa 40% do PIB, a gente poupa 15%, eles poupam 40%. Tem uma sociedade que tem o melhor sistema educacional do mundo. O melhor sistema educacional do mundo não é uma frase solta. O melhor sistema educacional do mundo significa o seguinte, que você pega um cara que é analfabeto, muito pobre, o filho desse cara vai terminar o colégio. Mas não vai terminar qualquer colégio, não. O filho desse cara vai terminar um colégio que ele tem quase um nível para entrar no ITA aqui.
E o neto desse cara, que era analfabeto, vai fazer o ITA. É isto que a Coreia fez. Pegou uma população analfabeta, em 2 gerações, e formaram um monte de dinheiro do ITA. Ou seja, é infinitamente mais complexo, como é de se esperar que seja, né? Claro, desenvolvimento econômico não é uma coisa simples, né? Se fosse, o mundo seria todo ele rico. Então, tem uma ideologia pobre, muito influente na academia brasileira, que diz que a Coreia ficou rica porque fez indústria naval e fez um Hyundai, fez as campeãs nacionais. Não é à toa que o Luciano Coutinho ficou dando dinheiro lá para a Friboi e tal. Friboi ia ser a nossa Hyundai, a nossa Seibold. E não, se você olhar com profundidade, o que gerou a riqueza da Coreia é a qualidade do sistema educacional deles, é a poupança, são outros fundamentos. Mas aí você teve essa ideologia que olha o desenvolvimento coreano dessa forma superficial, mas a fraqueza do governo, depois da saída do Palocci, a ação dos grupos de pressão, e isso gerou um caldo de cultura dessa política intervencionista desastrosa que levou o país ao buraco e levou quase que à autodestruição do PT. No que diz respeito a aspectos mais atuais, quer dizer, se a gente viesse para o presente, o que representa em termos de desafio ou pelo menos de características desta equipe econômica atual que Michel Temer escolheu, se nós olharmos tudo que nós falamos a respeito, né, dessa comparação entre equipes e grupos e pensamentos econômicos presentes na nossa realidade, o que representa hoje Henrique Meirelles em relação a todo esse desafio? Assim, a equipe do Henrique Meirelles é um retorno de uma visão de um mundo à la Palocci, à la Malan. A gente volta para esse mundo. É pessoas que pensam os fundamentos da economia de uma forma muito diferente com relação às pessoas que estavam antes. Tudo que eu falei antes, que sugere que a gente fez muita coisa errada, não na construção do Estado de bem-estar social, que também tem limites que precisa ser consertado, porque a economia é finita. Mas, na intervenção direta do Estado na economia, essa foi a dimensão que a gente mais cometeu erro. Isso sugere que a recuperação cíclica da economia, que deve começar em algum momento na virada do 4º trimestre desse ano para o 1º trimestre do ano que vem, essa recuperação cíclica da economia, ela será lenta. Diferentemente das recuperações cíclicas mais recentes. Por exemplo, em 99 nós tivemos a mudança do regime cambial, gerou um custo. Em 2000 a economia cresceu 4,3%. Em 2013, teve todo aquele risco Lula, aquela andada do câmbio, gerou um maior problema. Chegou Palocci, fez um ajuste fiscal duro, arrumou a casa. Em 2004 a gente cresceu 5,7%. Ou tivemos a crise lá em 2009, né, rescaldo do Lehman Brothers de setembro de 2008. Em 2010 a gente cresceu 7,5%. Agora não vai vir recuperação rápida, porque a gente está entrando numa crise por problemas domésticos, não tem nenhuma relação externa, e o problema doméstico é que a gente fez muita bobagem, além de ter um problema de solvência do setor público. E essas bobagens que nós fizemos, elas reduziram a capacidade de crescimento da economia. Portanto, a recuperação cíclica, no meu entender, vai ser lenta. Agora, essas respostas a estes problemas, respostas mais imediatas, não foram sucedidas por respostas sustentáveis, ou pelo menos por respostas de longo prazo. Quer dizer, a gente não cresceu ou 4 ou 7 durante anos e anos. É possível imaginar que, mesmo que venha um crescimento menor, esse crescimento se sustente, e o que seria necessário para que isso acontecesse? Me parece que crescimentos baixos, tipo 2%, a economia consegue dar com essa arrumaçãozinha que se sustenta. Evidentemente, para que esse crescimento se sustente nesses níveis, a gente tem que encarar o problema fiscal, que está associado, em parte, não integralmente, mas em parte está associado àquela primeira dimensão que a gente discutiu da relação do Estado com a economia, que é o desejo da nossa sociedade de construir um Estado de bem-estar social amplo, abrangente e tal. E esse desejo explica a maior parte do crescimento do gasto não financeiro da União real, de 6% ao ano nos últimos 20 anos, para uma economia que cresceu uns 3%, um pouco menos de 3%.
Então, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma economia que cresceu um pouquinho abaixo de 3 para um gasto primário, né, um gasto não financeiro, que cresceu a 6. Isso não é possível continuar assim. Entende? A economia crescer a 3 e o gasto crescer a 6 vai dar problema. Deu problema. Então, a gente tem que encaminhar este problema. Ou aumenta muito os impostos, ou refaz uma parte do nosso contrato social, ou um pouquinho de cada coisa. Se nós não fizermos nada disso, a inflação volta. Então, assim, de grosso modo, eu comecei dizendo para você que a gente tinha 2 dimensões do Estado. Uma dimensão é ter um Estado de bem-estar social abrangente ou não. Outra dimensão é o grau de intervencionismo direto do Estado no funcionamento dos mercados. O que eu acho que aconteceu nos últimos 10 anos é que a dimensão Estado de bem-estar social se esgotou, porque a carga tributária cresceu o que dava que crescer e o gasto cresceu o que dava que crescer. Isso está gerando problemas de crescimento da economia, a gente tem que encaminhar isso de alguma forma, ou por aumento de gastos de carga tributária mais uma vez, ou por mudança do nosso contrato social, uma parte dos dois. E tem a segunda dimensão, que é totalmente ortogonal. Essa dimensão, esse excesso de intervencionismo comprometeu a capacidade de crescimento da economia. E, evidentemente, esse comprometimento da capacidade de crescimento da economia compromete a outra dimensão, porque aí você tem menos crescimento, isso gera menos receita, e aí tem menos condição de financiar o nosso estado de bem-estar social. Agora, esse estado de bem-estar social, então, para a gente fazer aqui fazer uma última provocação em relação a esse estado de bem-estar social, ele é um estado que promove alguns privilégios para segmentos da sociedade que não necessariamente deveriam ser contemplados. Vou tentar citar 2 exemplos com os quais, obviamente, a gente pode diferenciar e discordar, enfim. Mas, por exemplo, universidade pública para um público classe A, gratuita. Faz sentido e cabe? Outra questão nesse sentido, privilégios extraordinários para determinados setores da burocracia, né, sobretudo para os mais altos setores. Vou pegar aqui como exemplo a lei orgânica da magistratura, né, e privilégios como, por exemplo, garantir ensino superior para os filhos de magistrados até cerca de 20 e poucos anos de idade. Cabe um questionamento dessa natureza para o enxugamento desse Estado aparentemente ineficiente no que diz respeito a essa possibilidade de contemplação de direitos? Perfeito. Eu acho que o Estado nosso criou um monte de privilégios, né, que precisam ser enfrentados. Certamente, universidade pública gratuita, isso, país como o Brasil, na Alemanha na Alemanha é. Alemanha. A renda per capita da Alemanha é 5 vezes a renda per capita brasileira. Né? Então, eu acho que não faz sentido. A gente tem ProUni, tem FIES, tem vários instrumentos. Eu acho que esse serviço tem que ser cobrado. Eu fico até constrangido de falar. E de quem pode pagar? Quem pode pagar. Quem não pode, tem ProUni, tem FIES também, tem outros mecanismos. Mesmo, né, que fosse para a pública. Mesmo que fosse para a pública ou para a privada. Perfeito. Eu acho que... Eu fico constrangido porque eu sou um beneficiado, eu fiz USP e tal, não paguei. Somos 2. Né? Agora, o fato de eu ter sido beneficiado não impede que eu reconheça que seja injusto. Né? Vou me culpar, chorar? Não, estou tocando minha vida e tal, mas eu reconheço que é alguma coisa que não faz sentido no Estado brasileiro. Né? Outras coisas, assim, tem várias. Uhum. Gratuidade para transporte público para idoso. Então, a gente tem a senhora aposentada rica de Higienópolis sendo subsidiada pelo negro, pobre, jovem das periferias de São Paulo. Assim, qual é a lógica? Que nem é estudante, né? Que nem é estudante, aí trabalha, tem uma vida dura. Qual é a lógica? Um negro de 28 anos que trabalha, mora nas periferias de São Paulo, subsidiar o transporte da idosa de Higienópolis. Me explica, não consigo entender. Então, você olha o Estado brasileiro, tem carradas. Pergunta que você fez da magistratura, eu acho que a gente tem que fazer um monte de coisas.
me parece que tem problemas. Agora, com relação não só à magistratura, mas com relação a atividades altamente sofisticadas do setor público, a gente tem que pensar, tá? Porque isso é super difícil, eu não tenho uma resposta óbvia, também nunca estudei profundamente esse tema, mas acho que esse é um tema que a gente tem que se debruçar sobre ele. Que a gente sabe que o contrato de trabalho no servidor público é um contrato diferente. É vitalício, o cara não fica desempregado, tem aposentadoria XYZ e tal. Se bem que isso é uma coisa boa da Dilma. A Dilma, para os novos servidores públicos, ela instituiu o fundo de pensão complementar. Então, daqui a 30 anos, acho que a gente vai avançar. Acho que a Dilma fez duas coisas boas. Uma foi a instituição do FUNPRESP. Segunda foi resolver a questão da taxa de juros, da poupança, que ela resolveu muito bem lá no primeiro mandato dela. Mas a única coisa que eu queria deixar aqui como uma dúvida com relação a essa pergunta, nem sei se ela se aplica exatamente ao exemplo que você enfatizou, mencionou aqui, mas a gente sabe, a gente tem uma sociedade muito desigual. É um super problema. A desigualdade gera um monte de problemas. O setor privado tem uma escala de remuneração. E aí, para pessoas muito inteligentes, muito eficientes, muito competentes, ele remunera muito. E aí, quando a gente precisa de pessoas assim no setor público, é um problema, porque o setor público não consegue pagar e ter essas pessoas, né? Certamente, eu pego o salário de um ministro do Supremo, eu acho baixo. Pego uma pessoa no setor privado, com essa responsabilidade, ganha 10 vezes mais. Talvez o Supremo não tivesse que ganhar 10 vezes mais, mas eu acho que o Supremo tinha que ganhar muito mais. Mas o problema é que não pode ser um guarda-chuva. Ou seja, se eu multiplicar por 5 salários do Supremo, isso não pode mudar nenhum salário abaixo. Entende? Então, eu acho que tem uma dificuldade que é, no setor público, a escala de salários é muito pouco empinada e a gente tem muito pouco espaço para diferenciar entre as funções, e tem algumas funções que são muito importantes, em que o nível de responsabilidade, se eu imaginar assim, esse cara no setor privado, quanto que ele receberia se ele tivesse o mesmo nível de responsabilidade, seria um múltiplo. Então, tem um problema de gestão de pessoal que precisa ser enfrentado. Então, às vezes, algumas distorções que são criadas, não sei se é exatamente este o caso, mas algumas distorções que são criadas, elas são criadas para dar conta dessa dificuldade de se fazer, dado a estrutura de direito público, direito administrativo que a gente tem no Brasil, essa dificuldade de você compatibilizar a escala de salário do setor privado com a escala de salário do setor público. Então, eu acho a maneira que eu gostaria de tratar isso era mudar todo o contrato de trabalho do setor público, modernizar um pouco o contrato de trabalho do setor público e permitir que para algumas funções de Estado muito complexas a gente pudesse pagar salários que fossem mais compatíveis do que o mercado paga para atribuições com a mesma responsabilidade. Brasil conversou com Samuel Pessoa, mestre e bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Samuel, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.